Então, bom dia a todos. Começamos a nossa aula de Sociologia, dando continuidade ao nosso conteúdo, né, que já fora trabalhado, né, no segundo bimestre. Então, estamos retomando alguns assuntos que são de grande importância para entendermos o nosso título aqui, que é Cidadania, Democracia e Direitos Humanos, Cidadania e Democracia na Organização das Sociedades. Né? Por que é de tão grande importância assim? Porque nós vivemos, por exemplo, num país onde o regime, né, é democrático. Então, vamos ver, e é interessante trazer esse assunto hoje em dia, né? Ou melhor, hoje em dia não, mas nas aulas, né, de história, filosofia, sociologia, né, como um referencial, né, do passado para o presente, né? O que nós temos, aonde, né, a democracia concorda com os seus princípios, tá? Então, na aula passada, então havia trabalhado a Grécia Antiga, né? A palavra cidadão, né? O conceito da palavra cidadão, Aristóteles com relação ao conceito de cidadão, né? Então, para Aristóteles, cidadão é o senhor, o ser cidadão significa ser titular de um poder público não limitado e participar de modo estável do poder e da decisão coletiva. Então, é para poucos, é como se hoje nós encontrássemos essa figura na política ou no político, né? Na imagem do político. São poucos os políticos, aliás, são muitos os políticos, né? Mas com relação ao número de habitantes, né, no Brasil, são poucas as pessoas que têm esse, digamos assim, privilégio, né, de intervir, né, nas relações, né, de poder entre Estado e cidadão, ou Estado e povo. Cidadão seria esse homem, segundo Aristóteles, né, seria esse político. São poucos, são para poucos, tanto lá quanto cá, tanto na Grécia Antiga quanto no Brasil atual, né? Outra questão ali, quem ou qual pessoa deve ser chamada de cidadão? Aristóteles responde com a seguinte afirmativa, né, de uma afirmativa mais restritiva ainda. Ele fala que é um pequeno número de homens, então homens, né, gênero, certo? Que exclui, tá, mulher ou mulheres, escravo ou escravos e estrangeiros. Então, cidadão, outra coisa também para Aristóteles, né, ou para a Grécia Antiga, cidadão é quem nasce, né, no Estado romano, não, desculpa, no Estado grego, né, é quem nasce na Grécia, é quem tem a questão do nacionalismo, da nacionalidade, né, vamos colocar assim, da naturalidade do Estado, do nascimento com relação ao Estado, né, com relação ao lugar, né? Então, é uma sociedade extremamente xenófoba, né? Xenofobia. Existe a xenofobia, o que é você desconsiderar todo e qualquer pessoa que não pertença àquele meio, que não seja natural daquele meio, né? Isso é muito comum nos dias atuais, né? A xenofobia, né? Ela ocorre no mundo, principalmente em países que são países de primeiro mundo, que têm uma economia estável, né, onde tenha, vamos colocar, condições de melhores condições de vida ao seu ao seu povo, às pessoas, né? Então isso é chamativo, isso sempre foi, né, uma região onde há prosperidade, há também a interferência do outro, né? No sentido de sobreviver, de buscar condições melhores para viver. Isso sempre vai acontecer, sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Se daqui, e isso já vem acontecendo, por exemplo, com o Brasil, né, das últimas décadas para cá, né? O Brasil ele começou a ser, passou a ser, né, alvo, né, de melhores, de condições melhores de vida com relação a países paupérrimos ou países, né, que estejam em situação mais vulnerável politicamente e economicamente, como, por exemplo, o Haiti,
muitos haitianos vieram para cá, né, na experiência de uma melhor condição de vida. Aqui no sul, para quem está tendo aula no sudeste e norte do país, aqui no sul, né, muitos haitianos vieram nessa esperança, foram criadas colônias, assim como fora, por exemplo, em outros tempos da nossa história com relação à imigração. Nós pegamos, por exemplo, o século XIX para o século XX, né, nós tivemos uma grande leva de imigrantes europeus que vieram para cá, né, vieram com essas promessas, com essas com sonhos, né, de prosperidade, e prosperaram, né? Vieram para cá alemães, poloneses, italianos, criaram colônias. Aqui em Curitiba tem muitas colônias nas regiões metropolitanas, né, que são, né, dessas etnias, né, que prosperaram, né, economicamente, tá? E daqui, quem sabe, a uns 20, talvez nem isso, talvez uns 20 ou 30 anos, talvez, essas colônias haitianas também irão prosperar. Né? E com todo respeito e com toda a dignidade, porque o que faz prosperar é o trabalho. E quando essas pessoas vêm de uma situação, né, econômica frágil, né, cultural, etc., não especificamente fragilidade na cultura, mas, né, quando se trata de economia, ela acaba atingindo de uma certa forma a cultura. Tudo, a nossa base é a economia. E quando esses grupos de pessoas vêm para uma terra, para um lugar onde há prosperidade, onde há chance de prosperar, e eles trabalham, eles prosperam. Tá? Então, nós vamos ver isso com mais detalhes. A questão de como se encaixa, por exemplo, essa questão de democracia hoje. Né? Se fôssemos no tempo de Aristóteles, esses imigrantes que vêm para cá não teriam chance, não teriam tanta chance como tem nos dias de hoje, porque a democracia no país hoje ela não exclui mulheres, ela não existem escravos, pelo menos não vamos colocar assim, literalmente, né? Ou seja, né? Não visualmente, ou, né? Mas e estrangeiros, né? Ela não exclui estrangeiros. Então isso que é uma das diferenças entre, por exemplo, democracia na Grécia Antiga e democracia na atualidade. Segundo passo ali, ó, o conceito de cidadania. Então, foi daqui para cá que nós começamos não sei se deu tempo na aula passada de dar uma olhada nisso, mas é sempre bom retomar, e eu sempre vou retomar as aulas, né? Porque elas são feitas aqui no PowerPoint, aqui, então, eu toda semana eu elaboro algum assunto, né? Dando linearidade na nossa história. Então, é bom sempre retomar, bom sempre rever isso. No quadro, não esqueci de falar, mas na imagem ao fundo, é a imagem de Sócrates, a morte de Sócrates, né? Pintada pelo Jacques Louis David, né? De 1777, uma pintura em óleo sobre tela, as dimensões, está no Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Interessante, bonito, né? A história dele é interessante, né? Alguém que é morto pela aristocracia grega, né? Pelo fato de falar demais, fato de, né? Vamos colocar, iluminar, né? A filosofia serve para isso, né? Para iluminar os caminhos, iluminar as mentes, né? Iluminar o pensamento, né? Ali os seus discípulos, ali todos sofrendo ali, né? E Sócrates, como um bom homem, né, que foi, né, não admitiu as penas, né, de pagar uma multa e etc, de ser exilado, né, porque ele se afirmava, né, como verdadeiro, né, naquilo que estava falando, naquilo que ele falava, né. Isso é um homem, né? É alguém que leva até o último minuto, né? Ele leva as consequências, né? As consequências do que lhe aconteceram, né? Ele assume e vai até o fim, né? Assim como Cristo, né? Assim como outros homens na história, né?
Então é interessante trazer sempre uma arte, né? A expressividade da arte, né? O quanto uma arte pode ela pode ser, né? Ela pode nos trazer, né? Assim, além da informação, além daquilo que se passa, né? Um romantismo a mais, né? Um conceito, uma ideia, né? Que muitas vezes não está expressa, né? Num livro ou numa frase, né? Ou na escrita, em qualquer forma que ela se encontre, né? Então, ali nós temos Sócrates ali, com o dedão levantado ali para cima, ali, né? Com toda a autoridade, né? Então, é bacana isso, trazer um pouco, trabalhar um pouco com essa questão com arte na história, né? Até porque elas se complementam, né? Em todos os sentidos. Então, o conceito de cidadania ao longo da história foi marcado por significativas limitações quanto à participação política e ao direito de poder relativo às questões como nascimento, pertencimento e família, né? Então, o conceito de cidadania muitas vezes estava ligado a esses, né? A questões como nascimento, pertencimento e família. Eu já havia falado na aula passada, né? A questão do que isso é muito forte no Brasil, né? A questão do berço, né? Ou a quem você pertence, ou a família que você pertence, muitas vezes, né, se fala, você conhece fulano tal, da família tal, né? Então é sempre aqui no Brasil é muito forte isso, essa relação, né, de você ser cidadão, né, de você ter aquela veste de cidadão relacionado a questões como estas que o texto coloca aqui, né, o nascimento, o pertencimento e família, etc, né? Aquela velha história de que você sabe com quem está falando. Então, isso já foi falado também na aula passada, né? Temos a questão do contratualismo na Idade Moderna, que vai mudar algumas questões, algumas, mas não todas, né? Como, por exemplo, na Idade Moderna, de 1753 a 1453 a 1789, e traz as ideias de um contrato firmado pelos cidadãos com o Estado, relacionado à política desse Estado, certo? Então, o estado de natureza para alguns contratualistas ou alguns, vamos colocar assim, pensadores ali, né, desse pensamento ali, né, nós vamos ver ali já, logo, logo, os filósofos, né, contratualistas ou os filósofos absolutistas ali, eles vão firmar esse contrato de Estado com o cidadão, né, justificando um poder que é para além do cidadão, né? O cidadão ele faz parte de um todo, né? E nesse todo é o Estado quem cria as leis, certo? Talvez não tão diferente lá da Grécia Antiga, alguns modelos, né, de relação de Estado com o povo, certo? Mas as diferenças estão ligadas com o quê? Com o próprio tempo, ou seja, com a própria idade moderna, com o próprio momento onde as coisas estão acontecendo, diferentes, tá, de tempos anteriores daquele momento. Nós estamos falando de 1453, né? O contratualismo desse momento ele se inspira muito no direito romano, greco-romano, tá? E ele vai buscar lá mais ou menos 2000 anos antes de seu próprio tempo, ou seja, lá antes de Cristo. Nós estamos numa idade de C aqui, né? Vamos sempre colocar aqui para não confundir aqui, ó, depois de Cristo, tá legal? Vamos lá, então. Então, o estado da natureza, o justnaturalismo, é uma condição de liberdade individual dos homens, pelo menos teoricamente. Então, antes dessas leis existia o estado da natureza, ou o justnaturalismo, né? Que era uma condição. O problema é que essa condição de liberdade individual dos homens interfere na própria liberdade do próprio homem. Porque se alguém se ele tem mais força, maior do que você, e se acha no direito de, de ter o direito que você, o mesmo direito que você, só que ele acha de se sobrepor, ou te subjugar, ou lhe submeter a algo, pela força você é obrigado a fazer. Você vai ser obrigado a fazer. Então tem que existir uma lei que crie um estado de liberdade, cria uma condição dentro dessa liberdade de igualdade, tá? Então,
Continuando lá, não há nada mais evidente que criaturas da mesma espécie, do mesmo nível, nascidas sem distinção e com as mesmas vantagens da natureza e com o uso das mesmas faculdades, devem ser iguais entre si, sem subordinação ou sujeição. Isso é John Locke, tá? Um dos teóricos contratualistas, né, do século XVII, nasceu no século XVII, faleceu no início do século XVIII, mas é alguém que fala, né, sobre essa questão de igualdade. Tá? Então, tem que haver uma igualdade entre seres iguais, entre seres do mesmo gênero, da mesma espécie. Né? Na Declaração Francesa, por exemplo, de 1709, ela estabelece que os homens nascem e permanecem livres e iguais em seus direitos. Quais direitos? Né? Um direito jus natural. Que nem eu falei, o problema é que nem sempre todo mundo concorda com isto. Né? Tem de existir uma lei, tá? Além dessa justnaturalidade, que é promulgada, feita, pensada, promulgada pelo homem, em, em concordância, em bem comum a todos, onde todos concordem com aquilo, o que é certo, com aquilo, o que é errado. Né? E isso seja estabelecido como uma lei, se estabeleça como lei, senão a coisa não funciona. Né? A modernidade consiste, portanto, no aparecimento do indivíduo como categoria jurídica e existencial, o antropocentrismo. Então, na modernidade vai se pensar essa característica do ser individual, né? A categoria, e aí julgá-lo, e aí tê-lo como uma categoria de jurídica e existencial, o indivíduo, certo? Então, diante do bem, diante do mal, diante do certo, diante do errado, você é um indivíduo que você tem responsabilidade, você tem a responsabilidade. Você saber, você entender se ou alguém que não tenha condições capacitadas para isso, essa pessoa ser ou estar sobre a égide, estar sobre a proteção de alguém que responda por ela. Então, a partir desse momento, você é um indivíduo que sabe o que é certo e o que é errado. É só assim que as coisas funcionam. Se fosse caso contrário, né, o Estado seria de uma anarquia. E em Estado em anarquia, eu não sei se dá muito certo. Eu nunca soube, né, isso em todo o meu tempo. Já se manifestaram, né? Mas mesmo estados que se manifestam com anarquia, existem regras para que se viva dentro dele. Não é assim, um oba-oba. Né? Acreditar na anarquia no sentido romântico da coisa, né? De cada um faz o que tu queres, de ser tudo da lei, né? Depende. Nós temos, né? Um dia poderíamos falar sobre isso daí, né? Ou eu posso fazer alguma coisa, uma fala sobre isso. Depende. Deixe os comentários, se vocês tiverem um interesse, eu posso fazer isso. Tem um historiador chamado Eric Hobsbawm, tá? Um inglês, que ele vai falar o seguinte, ó, ele vai afirmar que a existência do burguês foram delineadas, as exigências do burguês foram delineadas. Quando se fala em Revolução Francesa, se fala em burguesia, numa classe social de poder burguês que vai tomar, né, vai tomar partido a partir do século XVIII, né, a partir de 1789. Então, nós temos lá, ó, Eric Hobsbawm vai afirmar que as exigências do burguês foram delineadas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789. Porém, este documento é um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios nobres, ou seja, o absolutismo, e não um manifesto a favor de uma sociedade democrática igualitária. E é verdade. A gente vai ver com mais detalhes isso no próximo bloco aqui, ó, quando se fala especificamente justamente sobre isso daí. Quer ver? Ó? Olha aqui, ó. Olha lá. Nós temos lá o iluminismo do século XVIII, que foi, e nós temos ali a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, correspondentes a isso daqui, a exatamente isso que o Hobsbawm fala. Ele fala que a democracia igualitária não foi tão igualitária assim. O que se criou ali foi uma quebra de padrão, o que se criou ali foi uma oposição ao absolutismo monárquico.
e não outra coisa que não isto, tá? Então, na próxima aula, nós damos continuidades mais detalhadas a respeito do iluminismo no século XVIII e como isso aconteceu, como se estruturou isso tudo, ok? Bom fim de semana, porque amanhã eu não vou, não terei como dar aula por motivos técnicos aqui aqui onde eu estou aqui, certo? Então, estou tentando regularizar algumas coisas aqui e voltamos na semana que vem. Bom fim de semana, bom dia. Tchau, tchau.